vamos saber hoje com os nossos convidados. Então, vamos lá começar falando sobre o nosso tema, né? Emanuel, defina a criança e vestimenta. As nossas palavras-chave são... Por favor, fale mais alto. As nossas palavras-chave são criança e vestimenta. Criança é um ser que ainda não passou a fase da puberdade e por isso está vestimenta é tudo aquilo que serve para cobrir qualquer parte do nosso corpo. Ok, muito obrigada, Violeta. Tenha bondade. As palavras-chave são vestimenta e criança. A palavra criança significa, né, seu significado é pessoa pequena. Não digamos assim, mas em minhas palavras, do meu ponto de vista, digo que a criança é um ser pequeno que ainda não atingiu a puberdade. A palavra vestimenta significa roupa. Consequentemente, terei de falar o que é que significa roupa. Roupa é um tipo de peça que serve para cobrir o nosso corpo e as nossas partes íntimas. Muito bem. Então, é importante a gente falar sobre a criança e a roupa, né? Então, por que é importante que as crianças saibam se vestir? Por que é importante que as crianças saibam se vestir? E olha, É importante que as crianças saibam se vestir para salvaguardar a sua dignidade e respeitar o seu próprio corpo. Emanuel, concorda com o que a Violeta disse? Primeiramente, eu concordo, mas além disso, é importante que as crianças saibam se vestir para... A Violeta falou de salvaguardar, né, a dignidade do corpo. O que é que acha disso? Eu concordo. Salvaguardar a dignidade, em outras palavras, é respeitar a dignidade, guardar, não abusar da dignidade. Sim, eu concordo muito com o que a minha colega já exclamou. Muito bem. Então, como é que as crianças devem se vestir, Emanuel? Será que existe um padrão de como as crianças devem se vestir? Primeiro, não existe um padrão de como as crianças devem se vestir. Fale mais alto para as crianças saberem. Podem se vestir da forma que quiserem, desde que cobram as partes essenciais do corpo. Ok. As crianças devem se vestir de forma formal ou informal. Formal e elegante ou informal e... Esqueci. Ok, sem problemas. É formal para lugares formais e informal para lugares informais, né? Desde que de alguma forma elas estejam bem vestidas. Sim. E olha, qual é a sua opinião? Como é que as crianças devem se vestir? Existem padrões de roupas, padrões de vestimentas, como as pessoas devem se vestir. E como sabemos, existem dois gêneros, feminino e masculino. No gênero feminino existem três etapas, a menina, a rapariga e a mulher. E no gênero masculino existem três etapas também, a pessoa, o menino, o rapaz e o homem. As regras de vestimenta para as mulheres são vestido, saia, calça, calção, legging, etc. Os tipos de roupa que vocês acharem necessárias. Os rapazes são apenas o calção, a calça, a legging, etc. Certo? Mas, como sabemos, ou como alguns de vocês sabem, antes as mulheres não podiam usar calças. Mas agora o nosso padrão de vestimenta mudou muito e atualmente nós conseguimos usar calça. Então, existe um padrão rígido, né? Existe um padrão rígido na sociedade de vestimenta, ou nós podemos vestir qualquer coisa, exceto os homens. Os homens não podem vestir vestido ou saia, né? Não, mas tirando essa parte, podemos vestir qualquer coisa desde que estejamos decentes. O que vocês acham? Eu acho que sim. Desde que estejamos decentes. Desde que estejamos decentes num lugar
de vestimenta deste próprio local e desde que estejamos a cobrir as nossas partes, né, as mais essenciais que não são para que todo mundo possa vê-las, eu acho que sim. Sim. Emanuel, gostaria de comentar sobre essa questão? Não comentarei muito, mas concordo com o que a minha colega disse. Não um padrão muito rígido, que estejamos decentes de acordo ao lugar, de acordo à ocasião e o lugar, podemos vestir da forma que quisermos. Muito bem, eu gostei muito dessa parte. Então, quais vocês acham que são as consequências de uma sensual vestimenta nas crianças? As consequências de uma sensual vestimenta nas crianças são os estupradores, os maléficos que gostam de fazer mal com as crianças. Adultos, jovens, até mesmo idosos já passaram por essas coisas, essas maldades. Mas na nossa sociedade, tanto angolana, portuguesa, espanhola, brasileira, do mundo inteiro, existem sempre aquelas regras de vestimenta. E há pessoas que não as cumprem. Porque, como podemos ver exemplos aqui mesmo nestes arredores, há mulheres que gostam de expor o seu corpo. E muitas das vezes os estupradores, eles te acompanham há muito tempo. E veem, não, essa é a pessoa perfeita para que eu possa fazer isso. Pois ela é XXX. Então as consequências de uma má vestimenta na criança são os estupradores. Conselho, mães e pais, deixem as vossas crianças bem vestidas para locais, ocasiões apropriadas para a roupa, mas desde que cubram o seu corpo, para que não atraem pessoas desse gênero, maléficos, estupradores, nem quero citar isso. E pode citar assim, e nós vamos, eu vou deixar aqui, além do que a Iolela acabou de aconselhar, eu vou falar diretamente para os pais encarregados de educação e principalmente para as nossas mamães. Vistam da melhor forma os vossos filhos. Vistam da melhor forma os vossos filhos, porque a forma como as crianças se vestem chama muita atenção desses estupradores, como disse a Iolela. Não que isso seja uma razão aceitável ou justificável para essa ação de estupro, mas ainda assim, crianças que se vestem de forma muito exposta acabam chamando muito mais a atenção a esses malfeitores em relação a crianças que de alguma forma se vestem de forma muito mais reservada. Emanuel, gostaria de comentar um pouco sobre as consequências de uma má vestimenta? Sim, por um lado, através da roupa sensual, mostramos partes do nosso corpo que deveriam estar bem guardadas. Por outro lado, mostra quem somos e o que gostamos. As roupas sensuais atraem malfeitores, como a minha colega já citou, os estupradores. Muito obrigada. Sim, depois da ação de estuprar, as crianças ficam com traumas mentais e esses estupradores fazem assédios morais e físicos. Sim. Através disso, essas crianças ficam com traumas mentais, depressão e outras doenças mentais. E muitas outras consequências. Você falou de consequências muito verdadeiras e também muito graves, e por uma simples má vestimenta. Quer dizer, que parece ser uma questão não muito importante, mas de alguma forma sim, muito importante saber se vestir, porque quando não se sabe se vestir, acabam surgindo essas consequências que você citou, a depressão, os traumas, né? Que são consequências muito difíceis de se ultrapassar. Ok, olha, neste momento vamos fazer uma pausazinha para podermos ver algumas imagens
vestimos, demonstramos a nossa personalidade. Quem somos, o que gostamos e o que queremos. Papás e mamães, vistam bem os vossos filhos para salvaguardar a dignidade, respeitar o seu próprio corpo e afastar essas pessoas maléficas que gostam de causar essas coisas nas crianças até adultos, para não os causar traumas mentais, físicos e outros traumas que nós podemos ter, como a depressão, problemas mentais, problemas de saúde, tudo isso por causa de uma má vestimenta. Então, aconselho a vestirem bem os vossos filhos. Por serem crianças, a sua vestimenta depende muito dos pais e principalmente das mães. Então, papais e mamães, tenham atenção nisso. Chegamos ao fim de mais um debate infantil. Muito obrigada por nos acompanhar. Fique ligado que da próxima nós voltaremos. Beijo!